A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, compartilhe esse conteúdo, ative o sininho para você estar atualizado. Compartilhe esse conteúdo com pessoas de outros ministérios, novos convertidos, pessoas que não professam a fé cristã. Hoje a gente vai trabalhar um tema extremamente relevante. O tema é egoísmo, tá certo? Então a gente vai trabalhar esse tema. Eu vou iniciar aqui com uma introdução e essa introdução vai tentar definir o que é egoísmo pela língua portuguesa, tá certo? Então vamos tentar definir aqui o que é egoísmo pela língua portuguesa. Então vamos lá. Significa amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Segundo significado, exclusivismo, que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Então, esses são os significados na língua portuguesa da palavra egoísmo. E eu vou tentar criar uma conjuntura da nossa sociedade, e a nossa sociedade é uma sociedade egoísta. E os exemplos são diversos, né? É só a gente olhar a desigualdade social, né? Isso já é um grande exemplo. Entretanto, o egoísmo ele não pode ser tolerado na igreja. Tá certo? A igreja de Cristo tem que repudiar o egoísmo. Então, o cristão ele não pode ser egoísta e nem a igreja coletivamente pode ser egoísta. O egoísmo é antagônico ao cristianismo. Tá certo? Como o egoísmo é algo muito abrangente, envolve questões materiais e outras coisas, a gente vai falar aqui especificamente do egoísmo espiritual, tá certo? Esse vai ser o desdobramento do egoísmo que a gente vai tratar aqui nessa live ou nesse estudo. O texto base para a gente embasar a nossa fala, o nosso raciocínio aqui, vai ser o livro do profeta Jonas, do Antigo Testamento. Então vamos fazer a leitura. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 também. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se ao fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, ou seja, o restante da história vocês já conhecem. Veio uma grande tempestade, essa tentativa de fuga de Jonas foi descoberto pelos próprios marinheiros e Jonas foi lançado ao mar e Deus preparou um grande peixe para engolir a Jonas. Jonas, uma vez se arrependendo da sua rebeldia, vai pregar em Nínive, como Deus anteriormente havia chamado e determinado. E, infelizmente, muitos pregadores eles trazem essa reflexão sobre a história de Jonas de uma forma errada. Eles pregam que Jonas não queria pregar em Nínive por medo, né? Jonas estava com medo dos ninivitas, por ser um povo historicamente perverso, quando dominava outras nações. Então Jonas, com medo da conversão deles, teria fugir da presença do Senhor. É isso que esses pregadores, de forma incorreta,
faz a reflexão sobre essa passagem. Só que não é esse o motivo que levou Jonas a fugir da presença do Senhor. O motivo foi egoísmo. Esse foi o motivo. Jonas não queria que outras nações estrangeiras tivessem o benefício de ter Deus como seu amigo. Então Jonas tinha aquele pensamento nacionalista, onde só o povo de Israel poderia gozar dos benefícios de servir a Deus. Ah, irmão Bruno, será que é isso mesmo? Vamos mostrar no restante da leitura do livro de Jonas. Vamos fazer a leitura de Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, ou seja, Jonas aqui confessou por que ele fugiu. Ele não queria que o povo ninivita se arrependesse, se convertesse. É tanto que Jonas, ele manipula a sua mensagem para que isso de fato acontecesse, ou seja, os ninivitas não se arrependessem. Vamos mostrar isso na palavra de Deus. A mensagem que Jonas levou para o povo foi uma mensagem literalmente só de juízo. Ele não mostrou que o povo, caso se arrependesse, seria livre daquele juízo. Então, ou seja, ele trouxe uma mensagem literalmente sem misericórdia. Ele mostrou o juízo, mas não mostrou que, havendo a possibilidade do arrependimento, eles seriam livres do juízo. Então foi literalmente uma mensagem sem misericórdia. Ele não queria que o povo se convertesse. Vamos acompanhar e fazer a leitura. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 4. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só foi essa a mensagem de Jonas. Ele não falou, exceto se vocês se arrependerem. Não está errado ele pregar juízo, pelo contrário, está certo. Essa é a metodologia. Eu vou mostrar no decorrer do estudo. Entretanto, ele não apresentou misericórdia, ele não apresentou uma alternativa, ou seja, o arrependimento para eles ficar livres desse juízo eminente de Deus. E por incrível que pareça, essa pregação de Jonas, mesmo sem juízo, mesmo sem esperança, é a pregação que mais ganhou almas na história bíblica. Então, ou seja, de Gênesis a Apocalipse não há um registro de uma pregação que conseguiu ganhar mais almas do que essa. 120 mil pessoas se converteram, se arrependeram dos seus pecados. Então, ou seja, está aí apresentado. O motivo era o egoísmo de Jonas. E muitas vezes, como eu falei, a gente prega errado essa passagem. E o problema não é só pregar errado essa passagem. Não mostrar que não foi medo, e sim egoísmo. O problema não é esse. O problema é que a gente critica Jonas e a gente está fazendo o que Jonas fez. Nós somos Jonas atualmente. Irmão Bruno, como assim? Vamos continuar o raciocínio.
Ultimamente, a gente pensa só no nosso bem-estar. Vou dar um exemplo. Atualmente, os membros da Igreja de Cristo estão em uma busca só pelos bens materiais. Infelizmente, isso é verdade. Vocês podem observar que a maioria das pregações estão visando o materialismo, principalmente nos nossos dias. Ou seja, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai conquistar várias coisas, enfim. A gente só está pensando no nosso bem. A gente só está pensando no nosso bem-estar e no bem-estar material. Esquecendo que essas pregações dificultam a conversão dos pecadores. Eu vou aqui exemplificar. Irmão Bruno, qual é o método de pregação que conquista os pecadores? É o método de você mostrar que eles são pecadores, então você tem que apresentar para os pecadores que eles são pecadores e que eles necessitam de arrependimento, e uma vez eles arrependidos, aí sim, eles dão o primeiro passo para entrar no reino dos céus. E se eu fico dando ênfase na minha pregação só nos bens materiais, em pregações que vão visar isso aí, eu estou dificultando a evangelização entre os pecadores, porque eu não estou utilizando a metodologia correta. Para ficar mais claro, todos, tanto os profetas como os apóstolos, então, ou seja, todos os homens de Deus usaram esse tipo de metodologia. Vou exemplificar os profetas, Jeremias, Isaías, João Batista, arrependei-vos porque é chegada a vós o reino de Deus. O próprio Jesus iniciou sua pregação assim. Os apóstolos. Então, ou seja, o método correto é esse. Você tem que apresentar para as pessoas que elas são pecadoras. Tá certo? Mostrar que elas necessitam de um arrependimento para aí, de fato, elas serem abençoadas por Deus com a salvação eterna, que já está disponível, né, através do sacrifício de Cristo. Irmão Bruno, mas eu quero que você dê uma prova de que as pregações atuais estão atrapalhando a evangelização entre os pecadores. Um exemplo, irmãos, é a própria observação empírica. Irmão Bruno, o que é observação empírica? É o método que a gente usa para validar uma hipótese. A gente simplesmente observa. Se a nossa hipótese estiver correta, provavelmente vai ocorrer o evento que a gente está propondo. Então vamos lá. Se realmente as pregações atuais estivessem com êxito evangelístico entre os pecadores, irmãos, literalmente não era para as igrejas caber a massa humana dentro dos seus templos. Particularmente, eu já estou há 10 anos em uma congregação e essa congregação está exatamente com a mesma quantidade de membros. Ela não aumentou, nunca mudou de endereço. Então, ou seja, se os pecadores estivessem sendo convertidos, se arrependendo e aceitando a Jesus Cristo e se transformando em crentes em Cristo Jesus, um templo era para ficar determinado período naquele local e depois sair dali para um lugar maior.
Quando você vai fazer a leitura retrospectiva da igreja, era assim que acontecia. Faça a leitura dos grandes avivamentos que aconteceu na Europa, no período do século 17, 18, e no período do século 19. Inaugurava um templo, com pouco tempo já tinha que fazer a inauguração de um outro, maior, porque aquele já não abrigava mais os novos convertidos. Então, ou seja, por que as igrejas estão estagnadas com o número de seus membros? Porque literalmente a mensagem evangelística não está tendo êxito. Entendeu, irmãos? Então isso é grave. É a prova empírica do que eu estou falando. A gente literalmente só está trabalhando entre nós. A gente está trabalhando entre os crentes e esquecendo dos pecadores. Hoje os pregadores sobem no púlpito pensando nos crentes. E outrora não era assim. O pregador subia pensando nos pecadores que estariam naquele culto e não nos crentes. Porque os crentes já eram conhecedores da verdade, tinham a verdade nas mãos, que era a Bíblia Sagrada, e sabiam examinar. E os pecadores não. Então sempre a ênfase nos cultos foi dada aos pecadores, porque a missão da igreja é uma missão evangelística, de ganhar almas para o reino de Deus. Então a gente está sendo Jonas nos dias atuais, a gente está sendo egoísta, a gente só está pensando em nós. Jesus, ele não tinha esse pensamento egoísta. Jesus sempre teve uma visão evangelística. Sempre a prioridade de Jesus foi os pecadores. Foi ganhar os pecadores para o reino de Deus. Não que ele não se interessa pelos crentes já convertidos. Ele se interessa, mas na mente de Jesus eles já estão caminhando no caminho da salvação. E os pecadores não. Então Jesus, sabendo o triste fim que está reservado para os pecadores, ele começa a dar ênfase aos pecadores. Já sabendo que os crentes estão caminhando já rumo à salvação. Irmão Bruno, apresenta isso biblicamente com um exemplo. Então vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e os pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs essa parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros e cheio de alegria e vai para casa. Então convoca amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, ou seja, Jesus está dizendo que, se possível for, ele deixa as 99, que já teoricamente já estão caminhando para a salvação, e vai em busca de uma só que está perdida. Olha só a contabilidade, 99 e uma. Mas para quem Jesus deu a ênfase? Para essa uma. Então, irmãos, eu e você, como pregador da palavra de Deus, temos que trazer uma mensagem evangelística. E muitas vezes, por que o pregador não traz? Porque ele é hostilizado pelos próprios membros,
que falam, mas a gente já conhece essa mensagem de arrependimento, de salvação, a gente quer outro tipo de mensagem, tudo bem. Os crentes já conhecem, mas tem pecadores que estão no meio dos crentes que não conhecem aquela palavra. Então, o correto é os crentes que já conhecem renunciar, muitas vezes, o seu próprio bem-estar para o bem-estar daquele pecador que está no ambiente. Aí sim a gente não vai estar enquadrado na postura de Jonas. Tá certo? A gente vai estar enquadrado na postura de Jesus. Ou seja, eu renuncio meus próprios prazeres e bem-estar para o conforto do pecador. Então Jesus, se possível for, ele deixa os 99, os justos, e corre atrás. Dedica a sua atenção para as almas perdidas. Então, irmãos, infelizmente está faltando amor evangelístico em nossos dias. Hoje o que está predominando é o egoísmo. Hoje ninguém mais quer chorar pelas almas perdidas. Eu vou citar duas passagens aqui para mostrar que isso não era só um pensamento de Jesus, era um pensamento dos profetas do Antigo Testamento. Chorar pelas almas perdidas. Então, Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 21. Vamos fazer a leitura. Jeremias, capítulo 8, versículo de número 21. Olha só o que Jeremias dizia. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e o espanto se apoderou de mim. Olha só o que ele diz aqui. Será que os pregadores, será que os crentes hoje estão agindo como Jeremias? Jeremias estava dizendo que andava de luto por causa do pecado do povo. Ele estava quebrantado, ele estava triste. Será que hoje os crentes estão extremamente alegres porque eles estão só visando o seu bem-estar? Ou eles estão quebrantados, tristes, porque ainda tem muita gente que ainda não aceitou Jesus? Ainda tem muitos pecadores que não foram alcançados pela graça de Deus. O outro exemplo é Isaías 22, 4. Isaías capítulo de número 22, versículo de número 4. Portanto digo, desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Então, ou seja, olha só o coração de Isaías. Ele falou, eu não quero mais nem ser consolado, pode deixar eu chorar pela destruição do povo de Deus. Será que hoje, tanto os crentes como os pregadores estão com esse sentimento? E por fim, eu quero citar mais 2 versículos. Hoje, infelizmente, os pregadores não estão mais sendo constrangidos, ou seja, o amor pelas almas perdidas já não constrange mais o coração dos pregadores. Eu citei passagens do Antigo Testamento, agora eu quero citar uma do Novo, para mostrar que isso é unânime na Bíblia, entre os homens de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem
Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Olha só o que Paulo está dizendo, que o amor de Deus nos constrange. A gente entender que se um morreu, todos morreram. E já que a gente está morto para o mundo, ou seja, para os nossos desejos, para o nosso próprio bem-estar, que agora a gente viva para os propósitos de Jesus. E quais são os propósitos de Jesus? A salvação dos pecadores. E o último versículo desse estudo, o amor pelos pecadores já não inflama mais os nossos ossos, como aconteceu com Jeremias. Vou citar aqui Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 9. Olha só o que Jeremias diz. Mas se eu disser, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, sua palavra me é no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de contê-lo, e não posso mais. Olha só o que Jeremias está dizendo. Se um dia eu pensar, eu não vou falar mais o nome de Deus, não vou pregar mais a sua palavra, ele diz que a palavra de Deus é como um fogo contido em seus ossos e que ele não podia mais suportar, conter esse chamado e que ele falaria. Então nós estamos precisando de pregadores que o chamado em pregar a palavra, em pregar o evangelho, a trazer uma mensagem evangelística, literalmente inflame nos ossos. Amém? E Deus abençoe cada um de vocês.